Saudações a vocês. Estou aqui de novo para dar continuidade ao nosso curso de História Geral, para falar de um período da história muito conhecido, muito estudado, que certamente vai estar lá no Enem, nos demais vestibulares que você vai prestar. A gente está falando do período moderno, famosa Era Moderna, que os historiadores definem um período, desde a queda de Constantinopla em 1453 até a Revolução Francesa em 1789. Então, o que acontece nesse período na história do Ocidente? Lógico que marcaram profundamente e com certeza influenciaram também o nosso país, as nossas tradições, a nossa cultura. E olha, é importante falar para vocês, se vocês puderem já anotar aí, são 4 movimentos que caracterizam esse tempo moderno. A gente vai falar de renascimento cultural, reforma protestante, mercantilismo econômico e absolutismo monárquico. Então, olha, lembra desses 4 movimentos aí, você vai se dar bem se você aprender com qualidade cada um deles. Então, olha, hoje nós vamos começar então esse período moderno falando para vocês sobre o renascimento cultural. E olha, para falar sobre o renascimento, a gente tem que lembrar da minha última aula, quando eu falei para vocês da Baixa Idade Média. Nesse período de transição do feudalismo para o capitalismo. Vocês viram comigo, o nascimento da burguesia, já viram o início do comércio, mostrei para vocês a Quarta Cruzada, sobretudo, a Quarta Cruzada, que é a cruzada dos comerciantes de Gênova, Veneza, Florença, cidades italianas que desviaram o intuito original para saquear cidades como Zara e Constantinopla lá no Oriente e trazer para a Europa as famosas especiarias, temperos que eram escassos e que tinham muito valor. Não só as especiarias, mas ouro, pedras preciosas. Então, as cidades italianas, depois da Quarta Cruzada, elas se tornaram aí centros radiantes também de cultura. E é importante estudar isso justamente para você entender como essa burguesia nessas regiões tinha um poder para poder também bancar os artistas da época. Você já deve ter estudado aí a figura dos mecenas. O mecenato era uma prática constante. Os mecenas eram burgueses endinheirados que bancavam artistas, pintores, escultores, poetas, filósofos, para mostrar, sobretudo, a sua vida, as suas aspirações, os seus desejos, seus projetos para o futuro. Estamos falando de um período muito diferente do passado medieval. E é por isso que esse termo Idade das Trevas, longa noite de 1000 anos, ele foi cunhado, ou seja, ele existiu aqui nesse início, na Idade Moderna. Os homens renascentistas que começaram a mostrar o período anterior como obscuro, como um período de flagelo da humanidade, como um período de monopólio da Igreja Católica, onde não teve tanto desenvolvimento e progresso científico. Então eles eram muito críticos em relação ao passado medieval. E por aí que a gente tem que começar até a pensar no termo renascimento. Renascimento é nascer de novo, não é isso? Ou seja, coisa que talvez já aconteceu lá no passado, que deve retornar agora. E é exatamente essa inspiração para esse movimento cultural. A volta ao passado greco-romano. Os homens que viveram nesse período, na Idade Moderna, eles se inspiravam bastante nas obras da filosofia, da literatura, que deixaram os gregos e romanos. Ou seja, eles queriam esquecer a Idade Média, nesse período que eles criticavam, para buscar inspiração lá no que já foi feito pelos filósofos de Atenas, de Roma, todos esses filósofos da antiguidade. Então, vou começar a falar para vocês primeiro de uma definição de renascimento cultural, está aí na tela para vocês, um movimento literário, artístico, filosófico que rompeu com o padrão de pensamento vigente no mundo medieval. Lembrando que a gente tinha um pensamento característico da Idade Média que a gente pode chamar de teocêntrico, ou seja, Deus é a preocupação e a medida de todas as coisas. Tudo pode ser explicado por causa de Deus. Porque chove, porque Deus quer assim. Por que eu tenho que pagar tantos tributos aqui onde eu vivo, no feudo? Porque Deus quis assim. Ou seja, era uma situação ali de subserviência, de crença a essa esfera, dessa atmosfera muito religiosa, muito mística até certo ponto. Reflexo de profundas transformações sociais, políticas e culturais a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Só dá para entender o Renascimento se vocês entendem essas transformações que eu falei para vocês na última aula de Idade Média, na Baixa Idade Média, essas transformações que vão dar origem à burguesia, ao comércio em larga escala, tudo isso é importante nesse contexto.
Agora vamos lá. Quando acontece o Renascimento? Entre os séculos 14 e 16. E é importante mostrar para vocês 3 períodos, tá, do Renascimento. Trecento, relacionado ao século 14. Quattrocento, relacionado ao século 15. E Cinquecento, relacionado ao século 16. Os italianos mesmos cunharam esse tema para melhor a gente entender o Renascimento, que ele tem fases, tá? O Trecento, que aconteceu em relação a esse movimento cultural no século XIV, Quattrocento ao século XV e Cinquecento em relação ao século XVI. Onde aconteceu? Inicialmente na Itália, né, o berço do Renascimento, mas também se difundiu para outros países, como está aí, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, Países Baixos. Eu vou mostrar tudo isso para vocês nessa aula com mais profundidade, para vocês entenderem bem esse período. Bom, vamos lá. Primeiro é importante mostrar para vocês esse quadro, gente. O que muda em relação ao pensamento medieval, desse pensamento moderno, com o homem burguês, com o comércio, todas essas transformações estão acontecendo nesse período. E aí tem essa tabelinha, né, que depois vocês devem estudar bem para você entender o que muda, né, a visão de mundo medieval e a visão de mundo moderna. Tá aí no quadro para vocês. Olha primeiro ali o quadrinho da esquerda, né, o pensamento medieval, como eu falei para vocês, marcado pelo teocentrismo. Olha o que muda com o Renascimento. O antropocentrismo. Não mais Deus, mas o homem é a medida e a preocupação de todas as coisas. O homem que vai ser representado nas obras de arte, na escultura, na pintura, na literatura, na filosofia, são os valores humanos, né? São os sentimentos, né? Todo esse resgate das paixões humanas é o que vai buscar o homem moderno. Segundo lá, ó, vamos voltar para o quadrinho do pensamento medieval. A verdade, a única verdade, a Bíblia. Pensamento renascentista, a verdade é observável, ou seja, ela é experimental. Né? A verdade só é digna de ser verdade se a gente conseguir comprovar isso. Veja que estamos falando já do início da ciência, né? Então, desses valores científicos, e depois eu vou falar para você de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, todo esse renascimento no campo das ciências também. Continuando lá. A base do pensamento medieval marcado também pelo coletivismo, lembrando do feudo, onde todas as pessoas viviam. Agora falamos do individualismo. É uma marca também do Renascimento, tá? Vai lembrando aí dessas características, tá? Que são importantíssimas, sempre caem nos vestibulares. O individualismo, ou seja, o resgate dos valores humanos, né? Aquilo que eu tenho vontade, né? A vontade, o exercício da autonomia do ser humano. Isso é uma marca do pensamento burguês, né? A individualidade. Hoje no nível mais extremo possível, mas já começou aqui na era moderna. Vamos voltar lá. Pensamento medieval também é marcado pelo conformismo. Ou seja, eu vivo essa vida tendo que pagar tantos tributos ao senhor feudal, mas eu me conformo, porque eu sei que Deus vai me dar, né, a recompensa eterna quando eu morrer. Eu vou, né, habitar o reino celeste. Então existia esse pensamento, né, muito clerical, muito teológico, né, envolvendo, né, o medieval, o homem medieval. E agora a gente tem a crença no progresso, né, o homem burguês, aquele que vai realizar comércio, aquele que vai construir a sua cidade, aquele que vai, né, pensar sempre, né, na aquisição de bens, no acúmulo de bens. Estamos falando aí na crença do progresso capitalista. Pensamento medieval, a natureza é fonte do pecado, é heresia. Ou seja, o homem medieval, ele olha a natureza como isso, né? A natureza é intocada, é feita por Deus, então não posso explorar a natureza, né, ali, né? E dentro de mim, dentro da natureza do ser humano também é uma fonte de pecado. O homem nasce pecador por natureza. Então a igreja, ela tutelava esses comportamentos humanos no medievalismo. Agora, né, no homem moderno, né, nesse período, né, mais moderno, a gente tem a natureza como bela, onde o homem se insere. Então o homem, ele faz parte da natureza, ele tem que explorar, ele tem que conhecer mais profundamente. Agora vamos lá, ascetismo. Doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção a Deus. Ou seja, lá no passado medieval, nós temos um homem muito regrado, né? Então a gente tem um homem asceta, ou seja, aquele que vai fazer um caminho onde ele vai se preocupar simplesmente em não cometer tantos pecados para ele conseguir a recompensa eterna.
Agora, com o homem moderno, nós temos o hedonismo. O que é isso? A busca e a satisfação pelos prazeres mundanos. Então é o momento do homem começar a se desbaldar em relação aos prazeres, né, às questões mais humanas, mais belas, a poesia, é o homem em contatos, né, com outros, com mulheres e essas coisas relacionadas também ao sexo, aos prazeres carnais, né, tudo isso faz parte também da modernidade. E por fim, né, no pensamento medieval a gente tem o dogmatismo, né, o dogma, a fé religiosa com o princípio, e agora nós temos a fé ligada também e diferente da razão. Então veja, né, as características aí, a diferença, né, da visão de mundo medieval para a visão de mundo renascentista. Esse quadro é muito importante para vocês depois recapitularem tudo isso. Gente, quero mostrar essa imagem, quero que vocês pensem um pouquinho na arte medieval. Aqui são afrescos, né, para vocês entenderem um pouquinho, né, a arte que era predominante no passado medieval. Veja, se você olhar para essas duas imagens, vamos começar pela esquerda, você vê o menino Jesus como se já fosse um adulto em miniatura. Né? Você não consegue ver traços de um bebê Jesus ou de um menino Jesus Cristo ali. Ele tem traços e afeições de um homem adulto, né? Como se fosse um adulto em miniatura. E outra coisa que eu quero que vocês reparem nessa primeira imagem, parece que ela é uma figura chapada, você não tem noção de profundidade. A mesma coisa acontece com a imagem da direita, né? Você vê uma figura chapada, ela não tem profundidade, são só duas dimensões, né? Altura e largura, você não tem noção de profundidade. É importante que vocês notem isso para vocês verem a mudança que acontece com a arte do Renascimento. Mas antes eu quero mostrar para vocês já essa diferença. Uma arquitetura medieval, essa catedral à esquerda, você está vendo o estilo românico. É uma arte horizontal. Se você olhar para essa catedral, você não vê tantos vitrais. A arte da Idade Média mostrava isso também. O homem medieval, ele entrava dentro dessa igreja, que era comum, né? Ele entrava e era penumbra, era muito escuro, tinha poucos focos de luz, justamente por causa desse pensamento de pecado, né? Ser pecador por natureza. Agora olha a imagem da direita, uma catedral gótica, né? Ela é marcada pela verticalidade, veja que ela cresce muito, né? E se você olhar bem, você vai ver vários vitrais. Quando você entra numa catedral gótica, você vê muita iluminação, muita arte, muitas cores. Né? É justamente essa ideia da fé ligada à razão. Ou seja, eu sou homem, eu vivo aquilo que eu devo viver, porque Deus me fez dessa forma. E quando eu entro nessa igreja, eu vejo tudo iluminado no teto, eu entendo, né, que Deus está sempre comigo. Né? Então aí, veja que essas duas arquiteturas mostram pra gente um pouquinho dessas diferenças também entre o passado medieval e essa modernidade que está nascendo. Outra coisa importante aí, lembrando de características do Renascimento. Humanismo, valor e a valorização do ser humano, que é a criação privilegiada de Deus. O antropocentrismo, como eu disse para você, o homem é o centro e a medida de todas as coisas. A preocupação, então, dos artistas, tanto da escultura, da pintura, da literatura, registrar esses sentimentos, essa afetividade, essa valorização do ser humano, né? Até a preocupação em estudos ligados à ciência, à anatomia, um estudo mais profundo do que é o ser humano. Racionalismo, lembrando que esse, né, movimento ele surgiu, né, para resgatar o passado greco-romano. Né, os gregos eles, né, trouxeram isso, né, eles que são aqueles que criaram essa ideia da razão. Eu só posso explicar as coisas que podem ser observadas, que podem ser justificadas, que podem ser estudadas. Eu não posso justificar todas as coisas como Deus quis dessa forma. Não, eu tenho que estudar mais profundamente, ou seja, buscar lá dentro do meu raciocínio, da minha vontade de pesquisar e ir além, a resposta de todas as coisas. É a razão humana agora diferente do passado teocêntrico. Cientificismo, né? É natural a gente pensar esse momento, né, guiado pela razão, que vai culminar, lógico, com a ciência, né, com a experimentação, com a explicação de todas as coisas. Empirismo é experimentação. Eu só posso mostrar para as pessoas, só posso pensar como verdade aquilo que eu posso experimentar, provar. Empiria é justamente a experimentação, né? São as experiências que vão dar origem à ciência. Inspiração na cultura clássica, outra característica forte que eu já falei para vocês, até o termo renascimento.
esquecer o passado medieval e buscar como fonte de inspiração, né, o que trouxeram os gregos e romanos na sua filosofia, na sua arte, na sua escultura. Por isso que os renascentistas eles vão ser profundamente marcados e influenciados pela cultura de gregos e romanos. Abrangência. Homens, sobretudo, ainda estamos falando ainda de um passado, né, muito ligado à ideia, né, do homem ser o provedor, é o homem burguês, né, que vai ser esse desbravador. Ainda não há todas essas questões ligadas a mais ao nosso tempo, né, de lutas pelas mulheres. Vai ser uma sociedade muito centrada no homem, né, ricos principalmente, de clero e nobreza, aqueles que podiam patrocinar as obras de arte, principalmente a burguesia nascente nesse período, né, já que estamos falando do renascimento também, do comércio e das cidades, né, bem diferente, né, do medievalismo. Itália, o berço do Renascimento, né, lá onde nós vamos ter a origem também desse desenvolvimento comercial e urbano que eu mostrei para vocês com a Quarta Cruzada, e também o contato com árabes e bizantinos. Lembrando que na Quarta Cruzada eu expliquei para vocês que os italianos fizeram contatos comerciais com os muçulmanos que dominavam todo o mar Mediterrâneo, e lógico que esse contato com muçulmanos e bizantinos trouxeram também muitos valores artísticos e preocupações com outras ordens que vai dar origem a esse movimento tão rico e tão completo. São herdeiros naturais do Império Romano. Lembrando que estamos falando da Itália. Estamos falando do centro do Império Romano, né? Itália que tinha tradição e ligação com a Grécia, então nós temos aí, né, já esse berço, eles são herdeiros naturais, né? Os renascentistas da Itália, eles são herdeiros naturais de tudo que aconteceu no Império Romano. E por fim, né, eu já falei isso, é só para reforçar mesmo o surgimento do mecenato. São os burgueses, mas também setores do clero e da nobreza que financiavam e protegiam os artistas dessa época, tá? Escultores, pintores, eles protegiam, financiavam as obras de arte, e isso tudo fez com que, né, o Renascimento ele crescesse cada vez mais. Vamos lá. Fase do Renascimento italiano, também mostrei isso para vocês, né? Nós temos fases de acordo com o século. Então, o Trecento, século XIV. Nós temos aí a transição, logo no período, né, de transição do feudalismo para o capitalismo, essa transição da visão de mundo teocêntrica, profundamente marcada pela igreja e principalmente por Deus, o centro e medida de todas as coisas, para a cultura antropocêntrica. Homem. O homem é o centro e a medida de todas as coisas. E aí nós temos alguns representantes importantes que vocês devem anotar, né? Dante Alighieri, com a Divina Comédia, Francesco Petrarca, com a Lírica do Cancioneiro, Giovanni Boccaccio, com Decameron, Giotto di Bondone. O Giotto, ele é um pintor, né, que vai trazer várias técnicas e vai trazer uma que vai ser muito importante nesse período chamado de Trecento, que eu vou mostrar para vocês. Ao invés de só trazer informações escritas, é muito melhor mostrar aqui, olha. Aí são expressões do Renascimento na pintura, e aí nós temos Giotto, que trouxe a perspectiva. O que é a perspectiva? É a noção de profundidade. Então eu falei para vocês que a arte lá da Idade Média era como se fosse figuras em duas dimensões, né? Altura e largura. Aqui nós conseguimos notar a profundidade também. A gente pode ver nessas duas imagens ainda o início, né, de algumas técnicas também ligadas à pintura, como esfumato, também trazida pelo Giotto, mas principalmente a noção de profundidade que vocês podem ver aqui em São Francisco Pregando aos Pássaros e Lamento o Anticristo Morto, que são duas obras clássicas aí dessa fase do Renascimento chamado Trecento. Vamos estudar agora o Quattrocento. Importante dizer que agora o principal centro de radiação desse Renascimento é a cidade de Florença. Anteriormente nós tínhamos Gênova e Veneza, agora nós temos a cidade de Florença. Lá nós temos como maior destaque, nós temos Sandro Botticelli na pintura, principalmente nessas técnicas aqui. A gente vê profundamente a marca da cultura e da influência de gregos e romanos. Lembrando que nessa figura aí à direita, vocês estão vendo o nascimento de Vênus. Vênus, né? Na mitologia romana nós temos aí a deusa da beleza, mas Afrodite lá na mitologia grega, né? Então, muitos traços aí, tanto da mitologia grega como romana, expressão da arte de Sandro Botticelli no século XV, né? Essa imagem aí que vocês estão estudando do Quattrocento, esse período do Renascimento.
Aí vocês estão vendo, né, a alegoria da primavera à esquerda e o nascimento de Vênus. São duas importantes obras desse período. Agora vamos lá, gente, falar do homem, né, do Renascimento. Com certeza vocês conhecem alguma dessas obras, ou todas elas, eu acho que todas elas. A gente tem que falar para vocês de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi pintor, escultor, urbanista, engenheiro, músico, físico, botânico. De vez em quando ainda vendia paçoca lá no centro de Roma, porque ele achava que o que ele fazia não era o suficiente, era o cara que estava sempre buscando. Mas, gente, essa característica, né, mostrando para a gente essa versatilidade de Leonardo da Vinci, buscando várias áreas do conhecimento para compor a sua obra, é uma marca também do Renascimento. A gente chama de ideal de universalidade. E o que é universalidade? Você buscar em várias áreas do conhecimento humano aquilo que melhor te preenche, aquilo que melhor te ajuda naquilo que você quer produzir. E você pode ver isso nas expressões máximas da obra de arte, né, que até hoje, né, a gente conhece tão bem, né? À esquerda vocês estão vendo aí a famosa Gioconda, né, a Mona Lisa, né? Vocês estão vendo à direita ali a Santa Ceia, também esse quadro é muito famoso, destaque aí nos filmes de Dan Brown. E lá em cima você está vendo o homem vitruviano. Lembrando que o homem vitruviano ele representa justamente essa característica que eu falei para você, o antropocentrismo, o homem no centro do cosmos. Ele é medida a preocupação de todas as coisas. Dá para vocês entenderem aí, né, esse ideal de universalidade, como foi brilhante mesmo esse período em relação à, né, à produção artística, à produção literária, filosófica. Né, os renascentistas eles foram geniais do ponto de vista da arte. Bom, agora vamos ao período chamado Cinquecento. E é importante falar que os grandes mecenas dessa época são os papas. Vejam só, né? Não estava ligado somente aos burgueses, aos setores da nobreza, né? A Igreja Católica, ela percebeu que ali estava um grande efervescente movimento cultural que ela tinha que aproveitar de alguma forma para também divulgar, né, a sua arte. E lógico que ela também protegia e contratava muitos artistas. Então os papas eles foram mecenas, é uma característica desse período. Roma agora vai ser o principal centro. É importante mostrar alguns nomes importantes aí para você. Nicolau Maquiavel, como príncipe, vocês devem conhecer, né? Principalmente ele está aqui marcado como literatura, mas ele é um destaque, né, quando a gente estuda política nesse período. Rafael Sanzio na pintura, depois eu vou mostrar para vocês isso com, né, os afrescos, com a arte propriamente dita. A Sagrada Família é o Casamento de Virgem, todas elas de Rafael Sanzio, e Michelangelo, que é um dos grandes nomes aí do Cinquecento, né? Que se destacou tanto na pintura como na escultura, e aí são obras que eu vou mostrar depois, Moisés, Davi, Pietà e os afrescos, os famosos afrescos da Capela Sistina. Bom, tá aí um pouquinho, né, para você conhecer, né, o Casamento da Virgem e a Escola de Atenas, né, tudo do Rafael Sanzio que eu mostrei para vocês. Dá para ver bastante agora a noção de profundidade, né? Veja que desde Giotto, lá no Trecento, quando eu mostrei para você o início, né, da terceira dimensão aplicada à pintura, né, a perspectiva, aqui, né, ela já está muito desenvolvida, né? Você consegue ver muito essa definição, né, e todas as técnicas ligadas à arte que vai produzir essas maravilhas que até hoje marcam a história do mundo. E aí, estamos falando de Michelangelo, né, a criação de Adão e todo o afresco da Capela Sistina, né, vocês podem ver aí, essa é uma das obras mais importantes aí da literatura ou melhor, da arte, né, que está aí para vocês. Na escultura nós temos Davi, que é uma obra, gente, que tem 4 metros, né, uma obra que mostra pra gente aí a preocupação de mostrar os traços humanos. Dá para você ver expressões nos rostos de todas essas estátuas esculpidas, né? Todas as formas, a preocupação com o humano. Essa obra seria improvável na Idade Média, justamente porque era uma arte sacra, né? Uma arte ligada ao pensamento clerical, ao dogmatismo religioso. Aqui não, a gente tem realmente a preocupação com os valores e sentimentos humanos, né? E toda a noção de naturalização, né, do corpo humano realmente como ele é, aqui com Davi. E Moisés, aqui à esquerda, né, também carregando. Se você olhar para Moisés, você vê as expressões também, você vê as saltadas, a preocupação anatômica de todos esses artistas do Renascimento é incrível e mostra para a gente esse ideal de mostrar o homem, né, como medida de todas as coisas. Bom, agora vamos para o Renascimento fora da Itália. Falamos, né, dessas fases, mostrando para vocês as principais definições. Agora vamos sair um pouquinho da Itália para
observar o Renascimento, por exemplo, na Inglaterra. Os principais nomes, Thomas Moros e William Shakespeare. Né? Thomas Moros com a Utopia. Utopia é uma obra importante da literatura que mostra para a gente já um início, né, de uma sociedade igualitária. Né? Já eram não estudos socialistas ainda, mas é um princípio de tentar entender, né, todo esse período que também vai trazer desigualdades sociais. Thomas Moros ele vai produzir a Utopia como se fosse uma ilha, né, começando a organização de uma sociedade mais igualitária. William Shakespeare, né, um dos maiores expoentes da literatura mundial, né, lá na Inglaterra a gente vê o grande nome do Renascimento é ele, né, vocês conhecem obras importantíssimas como Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, Sonho de uma Noite de Verão, Mercador de Veneza, são muitas obras. Na França, você tem que conhecer François Rabelais, com Garganto aí, Pantagruel, e Michel de Montaigne, com Ensaios. Lá em Portugal, Gil Vicente, né, destaque no teatro, com Alto da Barca do Inferno, que já caiu em várias bancas de universidade, né, em temas de redação, em obras literárias, e também os Lusíadas de Camões, que também sempre está aparecendo aí. Importante você notar essas expressões do Renascimento em outros países. E para fechar, vamos também olhar para a Espanha, com El Greco na pintura e Miguel de Cervantes na literatura. Continuando falando de Holanda e Bélgica, a gente tem os irmãos Hubert e Jan van Eyck. Depois vou mostrar uma imagem sensacional, né, que é o casamento do casal Arnolfini, que é muito conhecida também para a gente analisar um pouco essa obra. Hieronymus Bosch na pintura, Peter Bruegel na pintura, Erasmo de Roterdã com o Elogio da Loucura, né, um dos maiores expoentes da literatura da Holanda. Na Alemanha, Albert Dürer e Hans Holbein. Eu vou mostrar um pouco disso para vocês, né, desse renascimento, né, lá nos Países Baixos, na Alemanha também, começando com essa obra de arte. Gente, isso aí é o casamento, né, do casal Arnolfini. Olha nessa imagem à esquerda, a obra é justamente essa imagem à esquerda, depois eu ampliei, tá? E eu vou mostrar para você aí a genialidade desse pintor, Jan van Eyck. Veja que já muda bastante em relação ao período medieval. Jamais nós tínhamos um casamento assim, né? O casamento mostrando para a gente a realidade da família burguesa. Né? Vocês estão vendo ali a mulher grávida, isso seria totalmente improvável e descabido na Idade Média. Né? Nós estamos falando já de um casal que representa bastante a família burguesa. Você pode ver aí, né, o cachorrinho, né, do lado, os tamancos jogados. A gente mostra aí o cenário da vida burguesa no século XV, século XVI. E olha a genialidade, gente. Olha agora o fundo dessa obra à esquerda. Eu ampliei para vocês olharem aí esse espelho, gente, que está lá no fundo, olha. O espelho, se você notar bem, você vê o pintor, o Jan van Eyck. É impressionante uma obra como essa. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia mostrar, né, ali no espelho, por volta do espelho, a gente tem várias cenas ali muito importantes também da arte, da literatura, principalmente religiosa. Que também, olha, a gente fala que é um período moderno, né, ligado ao homem, mas lógico que a igreja e o pensamento cristão ainda está muito presente. Importante também mostrar para vocês aí, né, dando continuidade, né, a todo esse renascimento fora da Itália, né? Vocês estão vendo aqui Hieronymus Bosch e Peter Bruegel, né, com essas obras, que você pode ver também a preocupação no resgate de mostrar o humano, né, as cenas cotidianas. Lógico que as cenas cotidianas eu estou falando da direita, né, com Peter Bruegel, mas à esquerda a gente está falando de Jardim das Delícias, uma representação aí de Hieronymus Bosch. El Greco, né, o grande pintor espanhol, né, você pode ver aqui à esquerda a vista de Toledo sobre a tempestade. Veja a preocupação também com a noção de perspectiva, como eu expliquei para vocês. E à direita, Albrecht Dürer com autorretrato. Olha só a preocupação, né, no resgate humano, a preocupação com o humanismo, com o antropocentrismo, essas características tão evidentes do Renascimento. Bom, para ir finalizando essa obra, é importante dizer para vocês que nós temos um renascimento que acontece no campo das ciências também. E aí, esses nomes todos vocês conhecem bem. Nicolau Copérnico, a gente tem a teoria heliocêntrica, né? Até então, a Igreja Católica defendia o geocentrismo. A Terra era o centro do cosmos, né? E todos os astros e planetas giravam em torno da Terra, que era um planeta inerte, parado, fixo no universo. Inclusive o Sol girava em torno da Terra. Nicolau Copérnico, com seus estudos de astronomia, ele vai criticar a igreja mostrando, né, a teoria heliocêntrica. Não a Terra, e sim o Sol. É o astro, né, que está fixo e todos os planetas giram em torno do Sol. Johann Kepler, com as órbitas elípticas dos planetas, vão dar mais
estudo, vão trazer mais inovações em relação ao conhecimento dos astros. Galileu Galilei, né, confirmando a teoria heliocêntrica iniciada por Copérnico. Miguel Servet e William Harvey, estudando toda a anatomia humana e o mecanismo da circulação sanguínea. Giordano Bruno, que veio antes de Galileu, ele afirmou que o universo não era estático e a Terra não era o centro dele. Ele foi queimado na fogueira da Inquisição. Giordano Bruno, ele é um dos marcos aqui nesse período, né, onde a gente vê a transição, né, do passado medieval ainda muito forte, né, com a igreja ainda muito atuante, muito forte, né, e esses cientistas querendo provar, né, trazendo teorias diferentes. O Giordano não teve a sorte de com Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. E por fim, falar para vocês também de René Descartes, filósofo e matemático francês, né, o famoso cogito ergo sum, né, penso logo existo, né, mostrando para a gente, né, o que é o racionalismo, né? A partir do meu pensamento eu consigo comprovar que estou vivo, né, que a realidade ela é presente e existe. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Uma aula bem completa sobre Renascimento. A gente volta aqui para depois falar para vocês sobre outros movimentos que marcaram a Idade Moderna.